Gratidão pela presença de vocês hoje, nesse momento de transição. Nós estamos vivendo os últimos momentos do mês de Kislev e vamos estar entrando na energia de Capricórnio, a força do planeta Saturno. O grande professor vai começar a atuar sobre nós. E, como nada é por acaso, e o nosso Criador faz de tudo para que a gente acerte o mês de Capricórnio, Tevet, ele tem uma característica bastante importante, que é o fato de que a Shekhinah, que é essa parte divina feminina que está conosco aqui no mundo físico, esse complemento divino feminino, que está aqui nos protegendo no mundo físico, ela, durante esse mês, ela se oculta para que ela não seja sequestrada pela força das sombras. Significa que a gente tem uma camada de proteção a menos no mês de Capricórnio. E é muito importante que isso aconteça, por quê? Porque são os momentos em que a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Se a gente ficar sempre no colinho da mamãe, a gente não vai precisar andar sozinhos nunca. Se a gente sempre tiver do nosso lado alguém que está segurando a nossa mão, nós nunca vamos aprender a atravessar a rua sozinhos. Nós precisamos aprender a fazer a nossa vida ser a melhor vida possível, a vida da evolução. O mês de Kislev, que está finalizando, ele traz para nós um alimento de muito entusiasmo. Quando a gente fala sobre milagres, é a gente sentir que a gente tem o poder de fazer acontecer coisas que talvez a nossa mente lógica e racional nos coloca em impotência. A falta da potência, a falta da força, a falta do merecimento. Milagre é aquilo que a gente, de repente, recebe e não estava contando. Algo muito maravilhoso que acontece e a gente não conta e acontece. Isso agora está me fazendo lembrar um assunto, palavras do Rav Berg, que ele dizia que o milagre que ele quer não são aqueles milagres de uma pessoa que passa por acidentes e, de repente, aquela pessoa sai ilesa de um acidente no tráfico, de uma questão dessas coisas que, Baruch Hashem, que sejam afastadas de nós. Mas o milagre que ele sempre almeja é o milagre de poder sair para o trabalho e voltar são e salvo no final do dia, sabendo que a sua missão foi cumprida. Porque nada, isso também é um milagre, e a gente precisa reconhecer, porque muitas vezes a gente coloca na balança e só acha que milagre é esse momento daquilo que é o impossível acontecendo, mas só do fato da gente estar aqui vivos, a gente também tem que, não é que o outro não seja um milagre, mas o milagre que a gente tem que desejar e agradecer o tempo todo é a possibilidade da gente estar aqui agora. Símbolo de Kislev, o arco-íris, esse pacto, o olhar para cima como sendo o alvo dessa flecha que está expandindo no céu, a busca pela luz, esse encontro. O sagitariano que tem esse otimismo, essa vontade de desbravar novos mundos, mas sempre tudo muito ligado a um lado positivo. Ele chega a ser até um pouco leviano, porque ele acredita muito nas pessoas, uma leveza típica do Sagitário, o viajante no tempo e no espaço. E aí, de repente, nós vamos entrar agora nesse mês que está sendo regido
por Saturno e o Capricórnio, aquele que sabe que só vai receber aquilo que ele merecer. Ele busca ser o merecedor de qualquer bênção. Então, como é que a gente sai de um mês tão ligado a milagres, algo que vem, fluxo que vem tão fácil, e ao mesmo tempo eu preciso agora encarar uma energia mais pesada, porque a Shekhinah não vai me, de alguma forma, fazer um filtro para que a luz não, essa luz direta não chegue de forma incisiva no meu ser, e para que não seja um choque tão forte, o que que acontece? A festa de Hanukkah é para nós esse passaporte da alegria. É esse momento em que eu estou acendendo as últimas velas da festa de Hanukkah, quer dizer que são aqueles momentos em que eu consigo estar na energia mais elevada. Então, apesar da lua de Sagitário já estar indo descansar e vir só no ano que vem, através de Hanukkah eu estou conseguindo fazer uma conexão muito elevada. Então, durante os primeiros dias de Capricórnio, eu vou ter essa luz que vai entrar e que vai me fortalecer para poder entrar nesse mês sem ter um choque tão grande de uma situação de leveza para uma situação de dureza, de peso, de responsabilidade. Isso é o que eu quero, em primeiro lugar, trazer para vocês. O que acontece agora? Esse momento de esquecimento vai ser encerrado. O que vai acontecer? O faraó vai ter um sonho sobre as vacas gordas que estavam caminhando sobre o Nilo, e aparecem as vacas magras, que engolem as vacas gordas e ainda assim continuam magras. E também sobre os feixes de trigo. E ele chama todos os seus magos para que eles façam a interpretação do seu sonho, mas aqui tem uma pegadinha. Ele não fica satisfeito com a interpretação deles. Por quê? Porque o faraó não era nada bobo. Ele sabe que os magos eram magos, feiticeiros. Então, para ter certeza que a interpretação estava certa, ele esconde uma partezinha da história. Ele conta só uma parte. Então, ele pensa: se eles vierem e relatarem para mim aquela parte que eu não estou falando, é porque ele sabe o que está falando. E o fato é que nenhum conseguiu acertar. E aí o que acontece? O copeiro, vendo o seu mestre, o faraó, numa situação de muita preocupação, de estresse, ele vê aqui agora um momento em que ele lembra de Yosef. E aí ele vai chegar para o faraó e ele vai dizer para ele: olha, quando eu estava lá na prisão, eu conheci uma pessoa que fez uma interpretação de sonhos e eu acho que ele vai poder resolver e interpretar o seu sonho. E aí o faraó fala: então tá bom, então tragam ele aqui. Agora, são muitos desdobramentos numa história que parece uma história muito bobinha. Muito bobinha. Primeiro, o copeiro vai ser um grande herói nessa história. Porque, na realidade, o copeiro estava, sim, o copeiro estava, sim, relacionado, fazia parte dessa conspiração para tirar a vida do faraó. Ele foi poupado, o outro, não.
Na hora que ele vê que o faraó está passando por uma situação preocupante, ele reconhece que ele foi poupado e que ele tem uma dívida de vida aqui. E por isso ele lembra de Yosef e ele fala para o faraó desse assunto. Caso contrário, se ele não tivesse reconhecido, Yosef ia ficar esquecido forever lá no calabouço. Então, o padeiro, o copeiro, é alguém de extrema importância nessa história, e vamos entender que todos os personagens representam situações da nossa própria vida. Ele errou, mas ele percebe que ele recebeu a oportunidade de conseguir fazer aqui uma exoneração do erro dele. Ele pode agora sim abrir para o faraó a possibilidade de trazer um benefício para o faraó. É como se ele estivesse fazendo a sua autocorreção. Então, isso é algo importante para ficar aqui no nosso foco nessa história. O que tem lá no horizonte? Os meus olhos físicos olham para o horizonte e falam: bom, no horizonte está o fim do mundo. Tanto que a gente já teve um momento na história em que a ciência e a sabedoria da época, a racionalidade da época, afirmava que a Terra era quadrada e que, além do horizonte, existia um abismo, que era o nada, e que quem chegasse naquele local ia deixar de existir. Porque Yosef conseguiu enxergar o sonho do faraó, enquanto os magos não conseguiam enxergar. Porque agora nós vamos falar de uma coisa, uma palavra que está além do horizonte e que a gente precisa descontaminar para conseguir chegar no estado de profecia, igual Yosef Hatzadik, que estava esquecido. Ele estava absolutamente desaparecido da história. E ele, de repente, vai ser aquele que vai mudar a história. E vamos entender que isso está relacionado a cada um de nós. O que é que eu posso enxergar além do horizonte? Cada um aqui vai fazer uma pergunta para si mesmo. E talvez vocês aqui vão pensar, cada um uma imagem diferente. Mas o que faz essas imagens serem essas imagens é a imaginação. O que é a imaginação? É a minha imagem. É a minha imagem verdadeira e original. É esse eu divino que mora lá naquela dimensão do templo, que é o tempo sagrado, que é essa dimensão que eu alcanço através da minha imaginação. Porque a minha imaginação é algo que está fora da feitiçaria dos magos. Porque a feitiçaria dos magos já está contaminada com sombras, com cascas. Porque o que diferencia a verdade da mentira? A verdade é a essência. A mentira são as cascas que envolvem a verdade. Eu posso ter mais cascas, eu posso ter menos cascas, mas a essência é única. A verdade não vai ser mudada porque existe uma casca sobre ela. Se uma mentira encobrir a verdade,
essa mentira não muda a essência que é a verdade. Ela simplesmente vai causar uma situação em que eu preciso trabalhar mais para alcançar a verdade. O que que os feiticeiros contaminados com o eu, da fisicidade, da tirania, o que eles alcançam? Uma imaginação que já está impregnada de mentiras e eles não conseguem alcançar a verdade que está por trás das mentiras, como nós aqui. O que que nós estamos fazendo nas últimas semanas? E parece que tudo que a gente está fazendo nos coloca num ponto um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. E eu vou unindo cada porção para eu alcançar esse lugar onde eu consigo desvestir a mentira da verdade, para eu chegar no lugar da imaginação sem contaminação. Quando eu chego na imaginação sem contaminação, eu cheguei nesse lugar onde eu vejo a profecia. Nós vamos depois ter o aprofundamento da história de Yosef com seus irmãos, mas neste momento, nesta semana, em que a gente vai entrar num mês em que a fisicidade vem a galope, a toda força, responsabilidade. Eu preciso alcançar. Se eu não vejo, eu não aceito, eu não acredito. Eu preciso ver para crer, eu preciso segurar. Ir além do horizonte. A imaginação. Enxergar a minha imagem divina. Enxergar além. Dar espaço no meu ser para a minha intuição, para aquelas imagens que parecem loucuras, mas é através das loucuras que o inimaginável acontece. Vamos achar, entender que Yosef, no começo dessa porção, na semana passada, ele era uma pessoa fora da sociedade, ele era um desgarrado, um prisioneiro, acusado de estupro, uma pessoa que tinha abusado da esposa do seu mestre. Quem olhasse para a história de Yosef iria dizer que ele era um criminoso. Como é que esse criminoso, de repente, se tornou a fonte de todo sustento e prosperidade? Será que se a gente tivesse imaginado uma história, a gente conseguiria imaginar uma história tão louca quanto essa? Não sei. A Torá está mostrando para nós a imaginação. Yosef, por outro lado, o fato dele ter ficado preso, dele ter ficado esquecido, e ele sair dessa prisão e entrar na prosperidade, de uma forma bem simplista para quem é cabalista, Cabala 1. Porque o que eu trago para vocês não é Cabala 1, eu trago para vocês assuntos bastante elevados. Eu sei que às vezes parece que a gente não está entendendo, mas quando a gente escuta, a gente vai fazendo, ligando botõezinhos dentro do nosso ser, aliás, dentro do nosso ser que está aqui no nosso coração. Vocês provavelmente vão escutar de muitos professores que ele está saindo do desejo de receber para si mesmo. Tá bom, tá certo. Que sair da prisão é sair da prisão do ego. Tá bom, tá certo. Isso é a casca. Mas o que ele traz? Isso que é o que precisa ficar muito presente para nós durante este mês e daqui para frente. Que nós podemos receber bênçãos por ações que a gente ainda nem fez. Que o perdão pode chegar para nós
que o castigo pode ser afastado de nós e que a gente pode realizar o nosso tikkun, ter o efeito de um tikkun que vai ser realizado antes mesmo de realizar. Porque ainda assim, a gente pode e merece, enquanto a gente estiver tentando encontrar a verdade, usar da imaginação para mergulhar na mentira e desvestir a mentira da verdade, nós vamos conseguir alcançar essa bênção que vem antes mesmo da gente realizar o nosso tikkun. Essa é a maior chave da prosperidade. Aplicar na prática é fazer exatamente o que a gente está fazendo. Não acreditar em nada. Questionar tudo. Reconhecer quem nós somos. E ter essa visão que vai além do horizonte. Além do horizonte, não é escuro. Além do horizonte, não tem um abismo. Demorou para a ciência comprovar, mas hoje já está comprovado. Um dia eles ainda vão comprovar que a gente não veio do macaco, mas tudo bem, cada um vai seguir aí a sua realidade, né? A sua verdade. E vai direcionar as suas ações. Nós vamos entrar num mês de manifestar as ações. Yosef é aquele que fala que nós precisamos manifestar as ações. Vamos aqui lembrar mais um detalhe, que esse lugar do horizonte, aonde se encontra o céu e a terra, é Yesod também. Porque é o ponto mais alto da fisicidade e o ponto mais baixo dessa dimensão espiritual, exatamente nesse ponto de encontro. É esse lugar do horizonte. Então, além do horizonte, existe um lugar lindo para a gente se amar. É isso. E nada mais. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês. Nós vamos estar acendendo as velas de Hanukkah durante esses próximos dias. Nós estamos emendados aqui com lives desde a quinta-feira da semana passada até sexta-feira da próxima semana. Nós vamos seguir juntos, acendendo as velas da Shabbat. Vamos estar aprofundando também o assunto do mês de Capricórnio e vamos dar as asas à nossa imaginação, para que a nossa imaginação possa nos levar a lugares nunca antes alcançados. E esse é o nosso retorno à verdade e à nossa verdadeira identidade. Shalom e obrigada, amores. E Rodestov, que seja um mês iluminado.